Este é o meu Deus, Deus de milagres. Este é o meu Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor disse que jamais me deixaria, que o Senhor estaria comigo em todo o tempo, que quando eu subisse nessa plataforma, eu não precisaria temer, porque era o Senhor que iria falar. O Senhor sabe que de mim mesma, Pai, eu não tenho nada a oferecer, mas em submissão à sua palavra, em submissão ao teu Espírito, eu me coloco nessa noite para ser a sua porta-voz. Eu oro para que os nossos corações estejam submissos, contritos, humildes, para ouvirmos as suas instruções que são tão poderosas. Sempre elas são tão poderosas nas nossas vidas. Elas nos alinham, elas clareiam a nossa jornada. Obrigada por uma mesa posta, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigada, banda. Obrigada, podem se assentar. Boa noite, queridos, graça e paz. Vocês estão bem? Isso, que bom que vocês estão aqui. Vamos dar continuidade à proposta do pastor Bruno. Aliás, não é do pastor Bruno, eu acredito que é uma proposta dos céus. Nós estamos falando um pouco a respeito desse livro, Uma Vida em Chamas. E Rick Renner, esse autor, ele nos propõe aqui 10 maneiras para vivermos uma vida incendiada por Deus, pelo Espírito. Amém? Eu sugiro que vocês leiam esse livro. É impossível a gente, nesse tempo que a gente tem de ministração, a gente conseguir, né, expressar toda a riqueza do conteúdo. Então, não fique só com as ministrações, mas leia esse livro. Para mim, é um dos livros que mais impactou a minha vida. E eu queria encorajar vocês. Rick Renner, ele faz uma analogia, né, quando ele dá início a esse livro, falando que assim como o fogo precisa de combustível para continuar queimando, né, ele precisa de lenha, de madeira, porque senão aquela chama vai se apagar. Assim somos nós. O nosso espírito, ele precisa de lenha, ele precisa de madeira, né? Vocês entendem, né? Mas ele precisa realmente de combustível espiritual, para que ele se mantenha queimando, ardendo. E eu gostei muito do que o pastor Julián falou pela manhã, que essa palavra incendiado tem muito a ver com constância, para que esse fogo seja constante. E esse fogo é a paixão espiritual pelo nosso Senhor, e por tudo que diz respeito a Ele. E nessa noite, o que o pastor Bruno propôs a mim para falar, está lá no capítulo 10, que é incendiados pela submissão à autoridade. Mais forte. Glória! Mais forte, Porque quando esse tema chegou para mim, né, foi Jane, eu comentei com a Jane. Mas ele não poderia ter me dado um outro capítulo, não. Mas podia ter sido esse capítulo. Podia ser incendiado pela palavra, pelo Espírito, até pelo temor, mas pela submissão à autoridade. Mas como eu sou inteligente, como eu estou na caminhada de submissão, não é? Eu falei, Pai, muito obrigada, porque eu sei que esse tema vai falar primeiro comigo. Amém? E eu espero que realmente você fique com o coração aberto. Não feche o seu coração como eu fechei no primeiro momento, mas abra, porque tem coisas preciosas da parte do Senhor. Amém? Rick Renner, ele fala que enquanto nos aproximamos do fim dessa era,
A iniquidade, ou seja, o pecado, cada vez mais tem roubado do coração do ser humano a submissão. Tanto a submissão no seu coração, quanto submissão com palavras, sabe? O ser humano cada vez mais tem expressado essa insubmissão. E a gente pode ver isso, é muito claro, né? O que os professores têm enfrentado hoje nas salas de aula. Professores sendo agredidos. Cada vez mais filhos insubmissos. Gente, no contexto eclesiástico, eu não tenho tempo para contar para vocês. Membros querendo bater em pastores, em líderes. Carnais. Um total desrespeito à segurança pública. Tivemos a oportunidade de estar nos Estados Unidos um tempo, e é impressionante como aquele povo, ele conhece e ele sabe sobre submissão às autoridades públicas. Quando uma autoridade pública passa, um policial, é como se o presidente daquela nação estivesse passando. Aqui, dentro de um contexto Brasil, total desrespeito. Desrespeito a juízes. Vocês já devem ter visto um tempo atrás. Um réu partindo para cima de juiz. Então, é o que Rick Renner fala, que com o fim dos tempos, isso vai se multiplicar cada vez mais. E ele fala que as pessoas estão se voltando furiosamente contra todas as posições de autoridade imagináveis, usando todos os meios de comunicação possíveis para dar uma plataforma pública a seus discursos carnais. E, muitas vezes, aqueles que se dizem cristãos. O pastor britânico John Stott, ele disse: o mundo moderno detesta a autoridade. E nós, enquanto cristãos, nós precisamos estar ligados, atentos, para que a gente também não incorra ao erro desse espírito que tem operado no fim dos tempos. Um espírito de, cada vez mais, insubmissão às autoridades. Em 1 Coríntios 14, 40, não precisa você abrir, a Bíblia vai dizer que, mas tudo deve ser feito com decência e ordem, porquanto Deus é um Deus de ordem, Ele não é um Deus de desordem. Então, a questão de a estrutura, a autoridade e submissão, ela foi criada pelo próprio Deus, para que haja ordem. Vocês já imaginaram, se não tivesse a estrutura, que caos seria todo mundo mandando, todo mundo opinando e achando que a sua opinião que é certa? Então, a estrutura de autoridade e submissão é para a ordem. Seja na nossa casa, seja na sociedade, seja na igreja. E essa estrutura foi o próprio Deus que estabeleceu. E agora, eu não sei se você já parou para pensar que nós, em determinados momentos da nossa vida, nós vamos estar nessas duas posições. Seja em submissão, ou seja em autoridade. Porque talvez você hoje pode falar assim, eu não mando em ninguém, eu não sou líder de ninguém, mas na sua casa, como pai e mãe, você é uma autoridade. Não é, Maico? É? Sim, né? Dentro da sua casa você é. Outro dia você era uma criança submissa aos seus pais. Hoje você já é uma autoridade. Então, cada um de nós vamos, em determinados momentos da nossa vida, estarmos nessas duas funções. Né? Se eu posso dizer assim. A autoridade, ela retrata aqueles que receberam um poder delegado, exercendo uma autoridade que lhes foi confiada. A submissão, ela já se refere a uma condição de subordinação ou de obediência a uma autoridade ou uma regra. E ela pode ser imposta, a submissão ela pode ser imposta.
Exemplo, na hierarquia militar. Não é, Lucas? Olha o que te espera. Lá você obedece, ou você pede para sair. Ou você é expulso. Lá não tem. Então, lá é uma submissão imposta. Mas a Bíblia nos fala de uma submissão voluntária. E essa submissão voluntária, ela se refere a um submeter-se a uma missão. Como a esposa se submete à missão junto com seu esposo dentro da sua casa. E ela é uma atitude de ceder, de cooperar, de levar a carga. E esta envolve uma entrega voluntária de uma pessoa a outra, com base no amor, no respeito e no reconhecimento da sua autoridade. Desde que essas ordens não firam os princípios cristãos. Então, a submissão bíblica é essa submissão voluntária. Eu decido me submeter em reconhecer. Olha para. Gente, isso é muito profundo. Eu me submeto voluntariamente porque em amor, em respeito e porque eu reconheço que aquela pessoa é uma autoridade. E quando eu li isso, eu me lembrei do meu pai. Eu aprendi submissão com ele. E sabe que muitas vezes, na minha adolescência, eu deixei de fazer coisas, porque o adolescente às vezes quer, né, se aventurar. Em submissão a ele, porque eu via o amor, o respeito. E no meu íntimo eu pensava, isso vai ferir o meu pai? Isso vai magoar o meu pai? O meu pai vai se entristecer por isso? Aí eu deixava de fazer. Ele não era um pai opressor, ele era um pai firme. Sabe que eu apanhei de vara? Sabe que eu apanhei de correia? Sim, eu apanhei. Poucas vezes, mas apanhei. Mas ele nunca exerceu uma autoridade opressora. E se você conversar com cada um dos meus irmãos, eles têm o mesmo relato. Todas as vezes que eu pensava em fazer algo errado, eu pensava no coração triste do meu pai. Se o meu pai chegasse para nos corrigir, ele nos constrangia pela forma que ele nos corrigia. Então, quando me submeter a uma pessoa que tem esse tipo de autoridade é muito fácil. Porque eu sou constrangida. É a mesma coisa eu me submeter ao Senhor, eu sou constrangida pelo amor dele. Ele não me oprime, ele não me obriga, mas eu sou tão constrangida porque ele fez, porque ele tem feito por mim. Então, eu decido me submeter. Amém. Então, a submissão bíblica é uma relação saudável de respeito e obediência. Nesse tipo de submissão, eu posso expressar a minha opinião? Eu posso expressar a minha ideia? Posso? Sim. A pessoa não está me exercendo uma autoridade opressora. Então, na submissão bíblica, eu posso. Eu posso dar minha opinião, eu posso dar a minha ideia. Não significa que quem está sob autoridade na minha vida vai concordar. Mas eu posso. Vejamos o exemplo de Sara e Abraão. Uma relação de submissão e autoridade. Esposa e marido. Em Gênesis 21, no capítulo 8 a 14, não precisa vocês abrirem, em um momento de conflito entre Sara e Abraão, o Senhor fala para Abraão assim: atenta ao que Sara diz. Abraão, considera o que Sara está falando. Então, aqui, aquilo que as feministas andam falando aí, né? De um casamento opressor, essa questão de submissão e autoridade cai por terra. Porque numa relação saudável de casamento, ou de qualquer submissão e autoridade, ideias podem ser colocadas.
Eu sou livre para fazer isso. A submissão bíblica, ela é muito diferente da subserviência. A subserviência, ela implica uma obediência cega e servil. Muitas vezes, essa obediência ou essa submissão se dá por medo, por insegurança, por uma busca de aceitação ou por interesse próprio. Sabe que tem muita gente que se submete porque ela busca uma aceitação? Porque ela tem algum tipo de interesse? Então, ela se submete a uma obediência cega e servil. E esse tipo de subserviência, ela é muito danosa, porque ela pode levar à perda do senso crítico. Me entendam. Não é que nós vamos sair por aí criticando tudo, não. Nós não fomos chamados para ser críticos. Mas quando eu falo de perda de senso crítico, é a capacidade de analisar as informações que estão sendo colocadas. As ideias ou as situações de uma forma objetiva e racional, formando opiniões fundamentadas. Não é o que você acha. Você não vai fazer críticas pelo que você acha, mas em cima de coisas bem fundamentadas. E talvez eu use a palavra crítica por falta de uma outra palavra. Mas vocês estão me entendendo? E muitas vezes a subserviência, ela é acompanhada, além da perda da própria identidade, da autonomia, que pode até prejudicar a saúde mental. Haja vista mulheres que estão, em um ambiente, em um casamento, onde elas vivem essa questão da subserviência. Isso afeta a saúde mental dessas pessoas. E isso é um comportamento disfuncional. A subserviência não é um comportamento normal, não. Ela é anormal. E se tem alguma mulher no nosso meio, ou que está nos ouvindo, que tem vivido essa relação de subserviência, o Senhor não está nisso. Ou qualquer em outro sistema, seja no seu trabalho, seja em qualquer contexto. A subserviência não é algo bíblico. Você tem uma identidade. Você é uma filha, você é um filho. Ele te chamou para ser submisso, não subserviente. Amém? E agora eu quero começar falando que enquanto cristãos, a primeira submissão que nós precisamos ter é a Ele. Amém? Abra comigo em Romanos 10, 9. Tudo vem dele, é para Ele. Romanos 10, 9. Aleluia. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Perceba que a condição da nossa entrada no reino dos céus é a condição de crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor. De estarmos submissos a Ele. E sabe o que quer dizer essa submissão? É render todas as nossas vontades, emoções, paixões, maneira como nos conduzimos, a sua administração, a sua direção e o seu controle. Perceba que a nossa entrada no reino dos céus não é crer e confessar que Ele é o nosso Salvador, não. Ele é o nosso Salvador, mas que Ele é o nosso Senhor.
de estarmos submissos a Ele. Ele é a autoridade máxima na nossa vida. Ele é a sua palavra. E a qualquer outro sistema, a qualquer outra pessoa que nós venhamos a estar submissos, sempre a sua palavra será primazia. Sempre o que Ele diz é a palavra final. Então, se quisermos manter a chama acesa, é imperativo que estejamos alinhados debaixo da autoridade absoluta de Cristo. Primeiro a Ele. Agora, preste atenção. É render todas as áreas da nossa... Gente, todas. Pensa no negócio desse. É todas. Todas as áreas da nossa vida em submissão a Ele. Também quero falar o que está em Romanos 13. Só algumas páginas aí, você vai pular. Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, e só contextualizando, aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, mortos pelo Império Romano. Perseguição religiosa. E olha o que Paulo escreve para eles. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Recapitulando o que você aprendeu no Rema. O que Paulo está dizendo aqui é que o Senhor estabeleceu as posições de autoridade. Não significa que Ele estabeleceu as pessoas que estão nessa posição. Ficou claro? Quando nós vamos para João 19, 9, não precisa abrir. Isso fica bem claro. Quando Jesus estava para ser crucificado e ele estava sendo interrogado por Pilatos, Pilatos o interroga: de onde vens tu? Todavia, Jesus não lhe deu resposta. Jesus ficou mudo. Então, Pilatos o advertiu: tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: não terias qualquer poder sobre mim, se não fosse dado de cima. O que Jesus estava falando para ele: ok, você tem poder, mas quem te deu esse poder e essa autoridade veio lá de cima. E acho que deveria causar temor no nosso coração, quando no versículo 2, Paulo diz que quem não se submete à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Eu acho que deveria, de alguma forma, gerar um certo temor dentro de nós. E sabe, em cima disso, eu acho que é um momento bem propício, o momento que nós estamos vivendo no nosso país, para a gente falar um pouco sobre isso. Podemos reivindicar, sim, os nossos direitos. Paulo, em Atos 22, 25, quando ele estava ali para ser açoitado, ele estava sofrendo uma perseguição religiosa. Enquanto eles amarravam Paulo para dar açoites nele, ele fala, que... Só um minutinho. Paulo perguntou para aquele centurião:
Se a lei vos permite flagelar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado, Paulo usa o seu direito de reivindicar a sua cidadania romana para que ele não fosse açoitado. E será que nos dias de hoje, talvez, Paulo poderia falar, né? A lei vos permite manter em cárcere um cidadão que ainda não foi julgado? Fecha parênteses. Então, reivindicar nós podemos. Se nós estamos vendo algo que está errado, que está indo contra a lei do nosso país, nós temos o direito de reivindicar. Mas a Bíblia também vai dizer, em Êxodo 22, 28, não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás nenhuma autoridade do teu povo. Podemos reivindicar, mas precisamos ter cuidado com as palavras que têm saído dos nossos lábios. Porque a Bíblia diz, não amaldiçoarás aquele que está em posição de autoridade. Mesmo que esse seja um tirano. Mesmo que esse está indo contra as leis do seu país. Ao contrário, Paulo vai nos estimular. Não é verdade? O Paulo vai nos estimular a orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Antes de tudo, talvez antes até de reivindicar o nosso direito. Ele vai falar, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Se quisermos manter a chama acesa, é muito importante cultivarmos o posicionamento correto debaixo da autoridade que está indicada. Reivindicar, sim, mas cuidado com as palavras. Também quero falar um pouco sobre a submissão às autoridades espirituais. Abra comigo em Hebreus 13, 17. Será que é uma ministração para domingo à noite? Ô, gente, acho que as músicas todas hoje foi assim. Só a Flaviane foi guiada, porque era tudo assim, não temas, eu sou contigo. Porque eu falava, Pai, me ajuda, existe uma graça para falar. Mas está tudo bem, nós estamos avançando, amém? Aleluia, Deus é bom. Hebreus 13, 17. Agora, submissão às autoridades espirituais. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando. Tem algumas traduções que vão falar, para que ministrem com alegria e não com gemidos. Acho que tem uns pastores aí que estão gemendo, tá? Mas não é aqui não, ô glória. Ou por peso, acho que também não é aqui não. Porquanto, dessa maneira, tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Então, é responsabilidade nossa, né, fazer com que a carga fique mais leve para os nossos pastores e para os nossos líderes. Porque aí fora tem muito líder aí liderando e muito pastor gemendo, gente. O negócio aí está, viu? Eu sou filha de pastores, eu sei. Né? Mas não é aqui não, graças a Deus, porque aqui a gente sabe muito bem, né, que existe uma bênção. Existe uma bênção na submissão. Porque em um contexto eclesiástico, onde a submissão a essa autoridade dos nossos líderes não é respeitada, é um caos, gente. Eu não estou falando que tem membro aí batendo em líder e em pastor, por quê? Porque não entendeu o princípio. E a carnalidade está gritando, não é verdade? Então,
Não existem líderes perfeitos, falamos isso, né, na semana passada, lá no discipulado. Todos nós estamos crescendo, estamos na caminhada. Janaína Albuquerque fala muito isso. Todos nós estamos na caminhada, todos nós estamos crescendo. Não procure pastor, não procure líder perfeito, porque você não vai encontrar. Porque provavelmente você também, enquanto líder, também não é perfeito. Então, nós não vamos encontrar. E eu até trouxe um exemplo da igreja primitiva, que a igreja primitiva nos inspira. Então, aqueles apóstolos, no capítulo 6, os apóstolos que aprenderam com Jesus a liderar. Eles estiveram com Jesus, e vocês sabem que lá no capítulo 6, aqueles apóstolos esqueceram das viúvas. Hello? Não foi a Rosa que está crescendo, hein? Não. Que estiveram à mesa com o seu mestre e com o meu. Eles esqueceram das viúvas, gente. E então, aquele povo ali começou a falar, olha, elas estão sendo esquecidas. Então, eu entendo que até aquela autoridade que eles exerciam era uma autoridade sadia. Porque os membros questionaram. Oba! E aí eles entenderam, realmente nós estamos esquecendo. Sabe que às vezes, eu falo que quando eu assumi uma mulher absoluta, a Vera foi uma grande bênção na minha vida. Porque ela me salvou de uma determinada conduta, que às vezes você está tão no ativismo, gente, que você não... Você vai, sabe? E ela, Rosa, eu falei, Vera, não é que você tem razão, Vera. Se eu estiver por esse caminho, eu vou perder o foco. Obrigada, você me salvou. Muitas vezes, queridos, a gente pode ser a salvação, sim. Você não precisa ter medo de falar, não. Às vezes é o Senhor que está te falando, mas busque do Senhor, não fique criticando tudo, não. Mas se é algo que se você tem certeza que está pautado na palavra, sabe, por favor, se você vê algo em mim, mulheres, se você vê algo em mim que não está bom, sabe, que como líder, sabe, eu te dou liberdade, eu quero que você me ajude, por favor. Porque só assim eu vou crescer. Agora, significa que a gente vai atender todos os pedidos? Não, não significa. Mas a relação de submissão e autoridade não pode ter medo, não pode ter insegurança de falar, de expressar. Somos um corpo, estamos crescendo, os nossos líderes estão crescendo, todo mundo está crescendo, todo mundo está no mesmo caminho, na mesma jornada. Então, quando eu olho para aquele texto, eu vejo uma liderança que não era perfeita, como eu e você não somos, mas uma liderança que ouvia. Hey, realmente, eles têm razão. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia vai dizer em Amós 3:3. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Então, vamos pôr um equilíbrio aqui, né? Era sobre isso que eu falava. Existe uma graça na minha vida. Falamos de subserviência, mas a Bíblia vai falar. 2 pessoas andarão juntas se não tiver acordo. Então, a gente está falando de autoridade eclesiástica. Não tem como a gente caminhar junto se cada um quiser seguir a sua opinião. Não será possível. Então, a gente vai precisar submeter as nossas autoridades. Se o que eles estão falando não está agredindo o que a palavra diz, eles darão conta ao Senhor, né? Porque é eles que estão recebendo. Rick Renner, ele faz uma analogia entre uma orquestra, uma sinfonia. Em uma orquestra, aquelas pessoas que estão ali, eles são profissionais, cada um com seu instrumento. Mas todos eles precisam seguir a direção do maestro.
por mais profissionais que eles sejam, por mais entendidos que eles sejam, por mais experientes que eles sejam, por mais espirituais que eles sejam, eles vão precisar seguir o líder. Vocês imaginam você sentado lá numa orquestra e cada um decidindo tocar da forma que quer tocar? Então, é o maestro que vai dizer a hora de começar, a hora do intervalo, a hora de parar. Ele vai dar as direções. Porque, senão, aquela música vai dar ruído nos ouvidos de quem está ouvindo. E assim é dentro de um contexto eclesiástico. Por mais que você se ache tão esperto, tão espiritual, tão habilidoso, tão cheio da razão, a gente vai precisar se submeter, porque senão cada um vai tocar o seu instrumento da forma que acha, e os ouvintes vão ficar extremamente estressados, vai dar ruído, ninguém vai entender nada. Amém? Então, se nós quisermos manter a nossa chama acesa, é essencial que nos submetamos voluntariamente àqueles que Deus estabeleceu para exercer autoridade espiritual em nossa vida. Precisaremos andar em concordância, entrar em acordo com aquele que o Senhor confiou para ser autoridade espiritual sobre a nossa vida. Assim, vamos produzir sons harmônicos. Amém? Tenho alguns minutinhos. Eu quero entrar num assunto aqui, eu acho importante. Tudo que eu estou falando, eu não estou falando de Rosa, o que Rosa pensa, eu estou trazendo o que a Bíblia diz. E tudo que está sendo falado, você vai para a sua apostila do Rema, que está lá. Amém? Dentro dessa questão de submissão, eu quero abrir um parêntese e falar um pouco sobre rebeldia. Eu acho importante. A falta de submissão na Bíblia, ela é considerada como rebeldia. Nós não temos tempo para ler textos, mas eu posso exemplificar quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, o povo hebreu, e naquele contexto, quando eles começaram a reclamar, a murmurar contra o seu líder Moisés e contra Arão, você vai encontrar vários versículos que o Senhor tem aquele tipo de conduta como rebeldia. Então, fica um para casa. Você vai ver a peregrinação do povo de Israel. Todas as vezes que aquele povo se levantava contra os seus líderes, o Senhor falava, é contra mim que eles estão levantando, e fala que aquele comportamento é um comportamento de pessoas rebeldes. Deixando claro, um rebelde não é alguém que simplesmente discorda. É possível discordar sem ser rebelde. Sim, eu posso dar, nós já falamos sobre isso. Rebelar é alguém que se levanta contra, que se opõe. E dentro disso, nós precisamos novamente ter cuidado com as nossas palavras. Porque muitas vezes você pode expor o seu pensamento, a sua ideia, aquilo que... E a sua ideia não se aceita. E aí, as palavras começam a ser lançadas, a sua frustração, talvez porque aquilo que você colocou, não foi bem aceito. E nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente fala sobre os nossos líderes espirituais. Em Atos 23, no versículo 1 até o versículo 5, Paulo, diante de uma autoridade espiritual, o sumo sacerdote Ananias, olha que Paulo estava sendo perseguido. Quando aquele sumo sacerdote manda esbofetear Paulo, olha o que Paulo fala com ele. Deus te ferirá, parede caiada.
Pois tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja agredido? Os que estavam ao redor exclamaram: como ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo replicou: eu não sabia, irmãos, que esse homem é sumo sacerdote. Porque afinal está escrito, aí ele traz a lembrança que Êxodo diz: não falarás mal de nenhuma autoridade do teu povo. Então, Paulo, naquele momento que ele ia ser esbofeteado, ele fala, chama aquele cara lá de parede caiada. Depois que ele fica sabendo que ele era uma autoridade espiritual, ele se arrepende, porque ele sabia que ele não deveria falar mal de nenhuma autoridade espiritual, mesmo que aquela autoridade estaria mandando esbofetear Paulo. Uma outra coisa também que a gente precisa tomar muito cuidado, queridos. Às vezes, quando a gente expõe algo, ou na falta de contentamento, né, ou porque você não foi assistido em algo, né, às vezes você está frustrado. Somos pessoas, podemos nos frustrar. O cuidado de não queimar a influência de líderes. Conversava com a minha irmã ontem sobre isso. Ela falou assim: Rosa, eu tenho tido muita cautela com relação a isso. Porque sem ver, é num churrasco, é num sanduíche, é sentado ali. Você começa a queimar a influência de um líder seu. Como Absalão fez com seu pai, rei Davi. Decepcionado, frustrado com seu pai, ele começou a ficar na porta da entrada da cidade. E todas as pessoas que vinham para ser julgadas, ele falava: se aqui tivesse alguém que te julgasse com justiça. Se fosse eu o juiz, eu julgaria com justiça. Então, nós precisamos ter muito cuidado, sabe, para que a gente não queime ou anule a influência de um líder. Amém. Porque isso está dentro de um contexto de rebeldia. Palavras que amaldiçoam, falar mal, queimar a influência, anular a influência de um líder, isso está dentro de rebeldia. Mas eu também quero falar sobre abusos de autoridade. Eu acho que cabe. Sabe que o diabo, ele governa dominando, oprimindo. Mas o Senhor sempre governa em amor. A verdadeira liderança espiritual, líderes, isso é para mim também. Eu prego para mim. Ela não se baseia no poder do domínio, mas em servir com humildade e compaixão. Em 1 Pedro 5, do versículo 1 ao 4, Pedro é bem claro, né, que o Senhor reprova todo tipo de autoridade opressora. Ele vai falar de autoridades gananciosas, mas ele também, nesse contexto, ele vai falar de autoridades que são ditadores. Ele está falando dentro de um contexto eclesiástico. Nenhum líder ministerial que domina, ou é opressor, ou traz o rebanho em uma submissão forçada ou sobre coerção, que é o ato de induzir, pressionar ou compelir alguém a fazer algo, por intimidação ou ameaça, não tem o apoio ou aprovação de Deus. A autoridade, ela não deve ser imposta, e sim reconhecida, baseada no amor, não foi isso? No servir. Então, o Senhor reprova todo tipo de autoridade eclesiástica, dominadora e opressora. Abra comigo em 2 Coríntios 11, 19.
Dentro desse contexto, Paulo estava chamando a atenção dos irmãos da igreja de Corinto. No versículo 19, ele vai dizer: assim vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados. Porquanto, de fato, acolheis até quem vos escraviza ou quem vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo os suportais quem vos esbofeteia. Paulo está dizendo: vocês que se dizem tão sensatos, tão espertos, vocês estão tolerando e vocês estão acolhendo. Então, ele está transferindo a responsabilidade para o povo. É vocês que estão tolerando e acolhendo líderes que vos escraviza e que vos explora. Líderes que se exaltam. Líderes que esbofeteiam. Ele está sacudindo aquele povo. E quando nós vamos para essa palavra escravizar, é o domínio ou o controle exagerado de alguns líderes que tentam exercer sobre os que dependem de sua influência. O que é explorar ou devorar? É quando os líderes, sem qualquer pudor, procuram satisfazer seus interesses pessoais, sugando os recursos dos seus liderados, especialmente na área financeira. Vocês estão assustados? Eu estou pregando alguma coisa fora da Bíblia? Hã? Está tudo bem? Tá. Exaltar é achar-se superior ou autossuficiente e deixar-se de forma sutil ou não que os membros em sua igreja entendam isso. Esbofetear é ser extremamente duro e sem nenhuma misericórdia com o rebanho. Não há uma repreensão franca e completamente bíblica. E assim como nós responderemos pela maneira como nós temos nos submetido àqueles que o Senhor tem colocado como autoridade na nossa vida, nós, enquanto líderes, vamos responder como nós estamos exercendo essa autoridade sobre aqueles que o Senhor tem nos confiado em submissão. Então, se nós quisermos nos manter em chamas, nós precisamos, seja na condição de submissão ou na condição de autoridade, seguir o que a Bíblia diz para cada posição. Porque se não for assim, o Senhor não tem parte. Amém? A banda pode me ajudar? Mas graças a Deus, que nós estamos em um lugar seguro, nós estamos, em um ministério onde nós podemos falar, onde nós podemos expressar. Glória a Deus. E quando nós subimos aqui é para pegar o que a Bíblia diz. Aleluia. Amém? A banda agora vai me ajudar. Oi? Ô, glória! A banda pode começar a tocar uma música. E eu até me esqueci, Pedro. Eu até me esqueci. Sabe que andam falando por aí, gente, que pregar no púlpito do Ministério Verbo da Vida é o púlpito mais difícil. Eles falam isso, né? Aqui tem muitos mestres, aqui tem muitos doutores. E principalmente depois da aula de quarta-feira. Os entendedores entenderão. Glória a Deus. Eu espero que os meus amigos de ministério, os líderes que estão aqui, não ficaram vendo a minha oratória. Sabe que agora a gente teve aula de oratória, gente? É muito chique, pastor Bruno, é uma bênção na nossa vida. Nos expôs a isso. Agora, além de olhar, de avaliar, de ir para a palavra para ver o que a gente está pregando, para conferir, porque é certo. Agora a nossa oratória. Ô, glória! Aleluia! Meu Deus, eu espero que eles não tenham se atentado para os meus erros de oratória. Pode ficar em pé, gente? Oh, glória, uma vida em chamas. Você se alegra? Eu me alegro muito, querido. Sabe por quê? Eu fui tão ministrada pelo Senhor nessa semana. Ele alinhou tanto o meu coração com relação à submissão. Eita, glória. Eu acho que o pastor Bruno é muito guiado. Ele é muito guiado, porque meu pai tinha que tratar algumas coisas no meu coração.
Eu acho que eu estava meio rebelde. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Obrigada, Pai, por essa palavra. Ela tem o poder de nos salvar. Oh, ela tem o poder de iluminar o nosso caminho. Ela nos guia para que nós não venhamos a cair no erro do fim desse tempo, daquilo que o nosso inimigo tem cada vez multiplicado. Oh, nessa terra, nós não vamos incorrer no erro do inimigo, que foi a rebeldia. Ele caiu porque ele foi rebelde, mas nós não. Nós temos um coração submisso, nós temos um coração alinhado, nós nos submetemos voluntariamente, porque nós entendemos que existe uma bênção nessa posição. Obrigada por líderes cheios da sua palavra, líderes cheios da sua unção, que lideram em amor, que lideram com compaixão. Obrigada, Pai, porque será fácil liderar nesse lugar, porque as pessoas vão entender sobre submissão, e vai ser muito fácil ser submisso, porque os líderes desse lugar, eles estarão liderando em conformidade com as suas instruções. Roche cararás. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo. Eu vou cheio. Um novo tempo. De cada vez mais uma submissão voluntária. Alegria em se submeter. Seremos constrangidos. Nós cederemos à submissão porque nós vamos ver o amor e a compaixão dos líderes. Ficaremos constrangidos por isso. Pegaremos juntos na mesma missão. E se por acaso nós tivermos ideias diferentes, estaremos alinhados a que os líderes estarão falando, e nós tocaremos numa orquestra e em uma sinfonia unânimes, em um único propósito, e o reino avançando neste lugar. Obrigada, Pai. Obrigada. O Senhor como autoridade máxima nesse lugar. A autoridade máxima sobre a vida de pessoas, sobre a vida de líderes, tomando decisões baseadas nas suas instruções, nas suas direções. Obrigada, Pai. Obrigada. Aleluia.